Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos refletir com você como nós não precisamos nos defender. Quando estamos caminhando com Deus, quando estamos vivendo para a glória de Deus, o próprio Deus é quem nos defende. Nós iniciamos nessa semana a leitura do livro de Daniel, profeta Daniel, que está no chamado Antigo Testamento, e hoje vamos ler o capítulo 3. Te convidamos a meditar conosco na história da imagem de ouro e a fornalha em chamas ardentes. Essa é uma história bem conhecida, inclusive pelas crianças, quando os 3 amigos de Daniel, que foram nomeados ali na Babilônia, no período do cativeiro, não do cativeiro, mas do exílio na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se recusam a adorar uma imagem que Nabucodonosor, a liderança da Babilônia, haviam erigido, uma imagem de ouro, e eles são lançados então como uma punição dentro de uma fornalha ardente que havia sido aquecida extraordinariamente. E não apenas eles são protegidos pelo Senhor, quanto o nome de Deus é glorificado através desse grande milagre. Em contraste com essa grande imagem sobre a qual vamos ler hoje, que é cultuada como um ídolo ali na Babilônia, nós vamos ver o famoso quarto homem da fornalha, uma aparência do próprio Senhor Jesus. Antes da sua encarnação, ele aparece dentro dessas chamas com os homens que nem mesmo cheiraram fumaça, nenhum dos seus fios de cabelo se queimou, apesar de que a chama era tão forte, o fogo era tão forte, que nós vamos ver nesse texto como outras pessoas morreram simplesmente por se aproximar daquela fornalha. Uma história extraordinária do cuidado, da proteção de Deus, assim como vimos no livro de Ezequiel, no mesmo contexto histórico, Daniel e seus amigos viveram na Babilônia e experimentaram a presença de Deus com eles, o seu cuidado em momentos de adversidades, representado aqui pelo fogo. Apesar desse fogo ser de verdade, ele pode representar nas nossas vidas os momentos de dificuldade e tribulações que experimentamos, mas nos lembramos sempre da presença e do cuidado de Deus conosco. Amém. Então vamos orar, pedindo ao Senhor para dar entendimento e trazer novas revelações e direção sobre a nossa vida enquanto nós lemos esse texto. Sempre há um ensinamento, sempre há um princípio, uma aplicação sobre as nossas vidas, toda a palavra de Deus, porque ela é para esse ensino, para nós aprendermos a viver de acordo com a vontade, com os princípios e os valores do reino de Deus. Então vamos orar e se une-se a nós. Bom dia para todos vocês que estão aí online conosco, todos vocês que estarão ao longo do dia fazendo essa ministração, fazendo esse devocional conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa nova manhã, por esse novo dia. Obrigado por essa nova oportunidade de vivermos, Pai, na abundância do Senhor, na vida que o Senhor tem para nós. Nós pedimos, Pai, clamamos a Tua misericórdia, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, Pai, esteja recebendo o nosso clamor, porque nós queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer mais o Senhor, queremos estar sensíveis à Tua voz e ouvir, Pai, e também Te obedecer. Ajuda-nos, Pai, a ter um coração a cada dia, Senhor, quebrantado, um coração aberto, um coração, Pai, sensível à Tua voz. Nós Te adoramos, Te louvamos e entregamos todo esse momento a Ti. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então a leitura de Daniel, capítulo 3. Diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Essa era uma grande imagem com uma altura de aproximadamente um prédio de 10 altares. Muitos comentaristas comentam que geralmente havia uma base sobre a qual essas imagens eram colocadas. Não sabemos, o texto não detalha se ela tinha o formato de um homem, se tinha o formato de um obelisco, mas não era um culto ao Deus vivo. O fato é que essa era uma imagem erguida para adoração, para veneração como um ídolo ali na Babilônia. Depois o rei convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, e menciona, todos esses líderes se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela.
Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, como um culto que estava acontecendo, quando os instrumentos, como uma orquestra, começaram a entoar esse louvor a essa imagem ali erguida, os homens de todos os povos, nações e línguas. Lembre-se que a Babilônia estava expandindo seu domínio sobre as nações e territórios ao redor, e havia, assim como os judeus que estavam ali, povos de várias nações que estavam passando um período de exílio, haviam sido trazidos para a terra da Babilônia. E eles se prostraram em terra e adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria lançado em uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, e nós lemos ontem que eles conquistaram esse direito de serem administradores depois que Daniel tinha conseguido desvendar os mistérios do sonho do próprio Nabucodonosor. Sim. Aí Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não dão ouvidos a ti, ó rei, não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servirmos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Sim, nós vamos concluir a leitura. Eu quero fazer um comentário breve. Isso aconteceu aproximadamente no 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Lembre-se que nós lemos em Daniel 1 e Daniel 2 que foi logo quando o rei Nabucodonosor começou a governar a Babilônia que ele trouxe esse primeiro grupo de judeus, inclusive Daniel e os seus 3 amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Depois de serem provados 10 vezes mais sábios do que os seus colegas e de terem revelado inclusive o sonho que o rei Nabucodonosor teve, que o perturbava, ninguém conseguia saber o que o rei tinha sonhado, muito menos a sua interpretação. No início do seu governo, Nabucodonosor então colocou Daniel e os seus amigos em uma posição de destaque e de honra para serem autoridades sobre o seu governo. Vamos imaginar que isso daqui seja cerca de 16, 17 anos depois. Não imaginar, isso é o que o contexto histórico mostra. Cerca de 16 anos depois,
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego mencionam o nosso Deus, Nabucodonosor sabe do que eles estão falando. Nabucodonosor já havia tido experiências com Deus no passado, mas ele se esquece dos milagres que aconteceram com esses homens, da sabedoria, do extraordinário poder que Deus se provou superior a qualquer imagem, a qualquer Deus. Nabucodonosor simplesmente sabe do que eles estão falando, mas não concorda, não se rende a esse Deus. Diz no verso 19 que Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha em chamas. Então, os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Contudo, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. O rei, porém, exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando no meio do fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem só um fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e eles não cheiravam fumaça. Nabucodonosor então disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o seu anjo que ele enviou e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a servir e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperar na província da Babilônia. Esse capítulo 3 de Daniel nos mostra mais uma história em que Deus manifesta a sua presença, e nesse caso o próprio Jesus, antes de encarnar, alguns séculos antes, ele já era, ele é e ele há de vir. O próprio Jesus se manifesta, aparece dentro daquele fogo no qual os seus servos haviam sido lançados pela fidelidade ao seu nome, e o nome do Senhor é glorificado por causa da coragem, da audácia desses homens de Deus, de não se subordinar a uma ordem humana. Eles se rebelam contra o governo instituído porque havia ali uma afronta ao Deus deles, o Deus criador e sustentador de todas as coisas. E eles disseram: se ele nos livrar, ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, ainda assim nós nos recusamos a nos conformar com esse mundo e a nos prostrarmos diante dessa imagem, esse ídolo que foi colocado diante deles. Que nós possamos ter esse mesmo testemunho, onde quer que nós estivermos, independente das ameaças que nos cercam, termos a coragem para confiar no Senhor, sabendo que mesmo se nós formos lançados dentro de chamas, em situações de desespero, em situações nunca antes experimentadas, de perigo, de ameaça, até mesmo à própria vida, o Senhor é aquele que pode nos livrar. Amém. Algo mais lindo nesse texto que aparece de forma tão rápida é a presença de Jesus com eles dentro do fogo, estando presente,
protegendo-os e livrando-os. Amém. E eu vejo também nesse texto, assim como aconteceu antes, Deus mostrando a soberania, o poder, a grandeza dele. Porque Nabucodonosor, ele tinha um império, um governo muito forte, autoridade, ele mandava em muitas nações, ele estava até mesmo sobre a nação de Israel, todo aquele povo ali oprimindo, fazendo eles escravos. Mas Deus mostrava ainda, porque quem estava dando aquela autoridade também a Nabucodonosor era o próprio Deus. Sim. Então ele mostra, ainda que você seja tão poderoso nessa terra da Babilônia, eu ainda continuo sendo Deus e eu sou o que cuido dos meus servos. Então esse é o Deus, ainda que parece que você está numa situação onde uma pessoa é poderosa demais e você está sendo subjugado por algo que parece que não tem condição de você vencer ou de você conseguir prosseguir, saiba que o mesmo Deus que era o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o nosso Deus. Então ele é aquele que nos livra, aquele que nos protege, aquele que nos defende e aquele que vai realmente nos justificar. Através de Jesus, ele já veio, pagou pelos nossos pecados e nos justificou, nos redimiu e ele é quem nos restaura. Então que Deus possa trazer essa restauração, esse renovo sobre a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Queremos orar com você, coloque diante do Senhor o seu coração, nós estamos também em um período de jejum. Sim. Se você está conosco, muito obrigado por nos acompanhar, se não, nós te convidamos a durante essa semana e a próxima semana, dedicar um jejum da sua própria escolha ao Senhor, para experimentarmos, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mais o cuidado da presença de Deus em nossas vidas, estarmos mais sensíveis ao mover de Deus. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças. Ao lermos esse texto, nos lembramos da soberania do Senhor. O Senhor é Deus sobre todos os deuses, Senhor sobre todos os senhores. Cada autoridade na terra está estabelecida pelo Senhor e não há nada que fuja à tua sabedoria e ao seu controle. Por isso nós te damos graças, reconhecemos que não há outro além de ti. Não há, meu Deus Pai. sobre todos os deuses, Senhor sobre todos os senhores. Nós Sim, te adoramos, entregamos nossa família, nosso futuro, todas as nossas causas sob o teu governo, Sim, sob o senhorio de Jesus. E confiamos no Senhor para nos livrar, para nos dar escape, para nos dar livramento e sucesso em todo o propósito do Senhor para as nossas vidas. Continuamos orando, Pai, pelas famílias representadas conosco, pedindo que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um nesse dia. Sim, nós Pai. esperamos no Senhor apenas, na certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor e nos responderá. Na certeza da sua fidelidade é que nós oramos com ações de graças e com fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe muito a sua família. Continue conosco nesse período, essa semana e semana que vem de oração, de jejum e meditando juntos nesse livro de Daniel. Nós temos recebido tantas lembranças e tantas novidades também da revelação da palavra de Deus. Amém. Então que Deus abençoe muito o seu dia. Amamos vocês e nos vemos amanhã. Um abraço.